O silêncio da madrugada foi abruptamente rompido por uma sequência de explosões que sacudiram diversas regiões estratégicas, transformando o horizonte em um espetáculo de fogo e fumaça. Os ataques, conduzidos com precisão cirúrgica, destruíram alvos essenciais, desestabilizando infraestruturas críticas e lançando a população em um estado de incerteza. Testemunhas descrevem um céu iluminado por clarões sucessivos, enquanto ondas de choque se propagavam por quilômetros, abalando edifícios e deixando rastros de destruição. Entre os pontos mais comprometidos estava uma instalação de alta importância para operações aéreas, utilizada como núcleo de controle para drones e vigilância estratégica. Segundo informações preliminares, o local foi devastado, comprometendo severamente a capacidade operacional na região. Além disso, ataques direcionados a redes elétricas desencadearam apagões em diversas cidades, colapsando serviços essenciais como telecomunicações e transporte, ampliando o caos e dificultando a resposta emergencial. Enquanto isso, a falta de informações oficiais apenas alimenta teorias e incertezas sobre os verdadeiros objetivos dessa ofensiva e suas possíveis consequências a longo prazo. Com pontos estratégicos severamente danificados, a capacidade de resposta foi comprometida, dificultando ações defensivas coordenadas. Equipes de resgate enfrentam uma corrida contra o tempo para controlar incêndios e oferecer socorro para atingidos. No entanto, os danos estruturais em hospitais e centros de atendimento criaram um cenário caótico, tornando o suporte médico ainda mais desafiador. A escassez de recursos e o grande número de feridos sobrecarregam as unidades restantes, agravando ainda mais a situação. A aparente tática dos ataques sugere um esforço contínuo para enfraquecer as linhas de defesa, atingindo alvos estratégicos que sustentam a resistência. O colapso da rede elétrica e as dificuldades na reposição de suprimentos intensificam os obstáculos logísticos, enquanto a perda de comunicação eficaz isola diversas áreas, deixando-as ainda mais expostas e vulneráveis a novas investidas. Entre os habitantes, registros feitos por moradores mostram o impacto devastador das explosões, que transformaram o horizonte em um cenário de destruição. A sucessão de ataques comprometeu redes elétricas, resultando em blackouts prolongados que deixaram milhares sem energia, agravando ainda mais o caos. Além disso, a interrupção na conexão com a internet dificultou o compartilhamento de informações, fazendo com que muitos se sentissem isolados e sem acesso a atualizações sobre a situação. Os relatos vindos de diferentes regiões apontam para uma noite marcada pelo medo e pela incerteza. Testemunhas descreveram estrondos ensurdecedores que ecoaram sem intervalo, abalando edifícios e estilhaçando janelas. Muitos buscaram refúgio em locais subterrâneos ou em áreas mais afastadas, temendo que novos ataques ocorressem a qualquer momento. Enquanto isso, equipes de resgate enfrentam desafios crescentes para acessar os locais mais atingidos, lidando com destroços e incêndios de grandes proporções. A destruição de armazéns de suprimentos e pontos de abastecimento representa um golpe severo, cujas consequências podem se agravar nos próximos dias. Sem estoques suficientes de alimentos, combustível e equipamentos essenciais, manter as operações logísticas se torna uma tarefa cada vez mais complicada. Além disso, algumas unidades militares foram obrigadas a abandonar determinadas posições, não apenas devido à destruição da infraestrutura, mas também pela dificuldade em obter reforços e armamentos necessários para manter o controle de territórios estratégicos. A mudança na dinâmica dos confrontos se torna cada vez mais evidente. Em vez de ofensivas de larga escala, as investidas parecem focadas em ataques cirúrgicos, mirando pontos essenciais para enfraquecer progressivamente as defesas. Essa abordagem reduz riscos para as tropas envolvidas e, ao mesmo tempo, maximiza os danos, desarticulando a resistência de forma planejada e meticulosa. Analistas alertam que esse tipo de estratégia pode prolongar ainda mais o conflito, tornando a recuperação das áreas afetadas uma tarefa ainda mais árdua. Enquanto isso, a população se vê em um impasse, sem saber o que esperar dos próximos dias.
O medo de novos ataques, somado à falta de recursos e à instabilidade crescente, cria um ambiente de tensão permanente. Para muitos, a maior preocupação agora não é apenas a destruição material, mas sim a incerteza sobre o que ainda pode estar por vir. À medida que novas informações emergem, a preocupação com os desdobramentos dessa ofensiva só aumenta. Relatos atualizados indicam que os danos são ainda mais graves do que se pensava inicialmente, com infraestruturas críticas completamente inutilizadas e um número crescente de vítimas. Equipes de resgate continuam vasculhando os escombros em busca de sobreviventes, muitas vezes enfrentando dificuldades devido a destroços instáveis, incêndios persistentes e a ausência de equipamentos adequados. As operações de salvamento se estendem pela madrugada, enquanto voluntários tentam auxiliar as equipes médicas sobrecarregadas. Ao mesmo tempo, forças locais trabalham para evitar que o caos tome conta das ruas. Com a destruição de centros administrativos e a falta de comunicação eficiente, há relatos de pequenos focos de tumulto em algumas áreas, onde a escassez de recursos básicos começa a gerar tensão entre os moradores. A incerteza sobre a continuidade dos ataques mantém a população apreensiva, fazendo com que muitos abandonem suas casas em busca de refúgio em regiões menos afetadas. No entanto, a capacidade de acolhimento dessas áreas também é limitada, agravando ainda mais a crise humanitária em formação. Especialistas alertam que as consequências desse colapso estrutural podem ser devastadoras no longo prazo. A destruição da infraestrutura elétrica, por exemplo, não apenas interrompe serviços essenciais, mas também compromete o funcionamento de hospitais, o armazenamento de alimentos e a segurança das redes de abastecimento de água. A escassez de insumos médicos torna os atendimentos ainda mais difíceis, forçando médicos a operarem sob condições extremamente precárias. Com sistemas de transporte danificados e estradas bloqueadas, a distribuição de suprimentos se torna um desafio, aumentando o risco de desabastecimento total em algumas regiões. Além disso, a ausência de uma resposta imediata para restaurar serviços básicos amplia o impacto psicológico sobre os civis. Muitos enfrentam a incerteza de quando poderão retomar uma rotina minimamente estável, enquanto outros se veem obrigados a deixar tudo para trás em busca de segurança. O medo de novos ataques se intensifica a cada momento, pois não há garantias de que outras investidas não possam ocorrer em breve. As próximas horas serão decisivas para determinar o impacto total dessa ofensiva. As autoridades e equipes de emergência tentam reagir com os recursos disponíveis, mas a magnitude da destruição torna essa tarefa cada vez mais complexa. Enquanto esforços são direcionados para minimizar os danos e restaurar parte da infraestrutura crítica, a incerteza sobre o futuro paira sobre todos, tornando o ambiente ainda mais tenso e imprevisível.